Oi, gente! Vamos para o desafio de falar um pouco a respeito da filosofia de Immanuel Kant, considerado um dos filósofos mais importantes da história do pensamento. Existe até uma frase que tornou-se chavão que fala que ele promoveu uma revolução copernicana na filosofia, tamanha a reviravolta que ele trouxe na constituição do pensamento e no pensar a respeito do pensamento. Ele viveu a maior parte da vida dele no século XVIII, nasceu em 1724, faleceu em 1804. A vida dele inteira passou na cidade de Königsberg, na Alemanha. Que cidade que é essa? Bom, é uma cidade conhecida porque ele viveu lá e ele nunca saiu de lá. Ele tinha uma vida metódica, bastante metódica. Essa vida metódica se reflete na profundidade, na complexidade da obra, que é exatamente se destaca pelo rigor com que ele desenvolve os seus conceitos. A teoria que ele desenvolve é intitulada de idealismo transcendental, uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Isso vai dar origem ao chamado criticismo, que é a busca então dos limites do conhecimento humano. Do que a gente está falando aqui? Para Kant, o objeto ele só pode ser conhecido porque nós temos a capacidade de conhecer. O objeto em si, ou coisa em si, ele não encerra as propriedades necessárias para que os conheçamos. Quem tem essas propriedades necessárias é o sujeito do conhecimento. Estamos falando aí de uma pessoa individual que conhece de uma determinada forma. O sujeito do conhecimento é esse ser humano universal no sentido de que ele possui capacidades universais para conhecer. Isso está ligado à sua teoria dos juízos, que é o nosso foco aqui nesse nosso videozinho. Ele vai falar a respeito dos juízos a priori ou a priorísticos, que vem a priori, prioridade vem antes, vem primeiro. Os juízos a priori, eles são independentes da experiência, daquilo que se pode observar ou apreender através dos sentidos. Esses juízos a priori são universais, aplicáveis a quaisquer circunstâncias, e eles são necessários. O que isso quer dizer? Que trata-se a respeito do juízo de características indispensáveis a um objeto, a algo que se esteja estudando. Eles se distinguem os juízos a priori se distinguem dos juízos a posteriori, que vêm a partir da nossa experiência. A gente vai subdividir aí em outras categorias de juízo, E o que ele está chamando de juízo na crítica da razão pura? Um juízo é uma relação sujeito-predicado, que nem você aprendeu na aula de português. Sujeito A e o predicado B. O predicado, então, ele dá qualidade, ele diz o que é esse sujeito, No juízo analítico, esse predicado ele está implícito no sujeito. O predicado B está implícito no sujeito A. Quando você fala desse objeto, está implícita uma determinada característica. Ela é necessária. Sem essa característica não se pode falar desse objeto. Então esse é um juízo analítico. Qual que é o exemplo que ele mesmo dá? Do objeto ser extenso, de um corpo ser extenso. Extensão é justamente uma qualidade necessária dos objetos. Sem extensão o objeto simplesmente não existe, ele é um nada. Conhecer essa qualidade necessária é meramente um desdobramento de conceitos, e isso é então o juízo analítico. O próprio Kant também vai dar um outro nome, que é o juízo explicativo. Então o juízo analítico também diz respeito ao conhecimento universal e necessário. E o juízo sintético? No juízo sintético, esse predicado ele está fora do sujeito, mas está em relação com ele, e a gente vai então desvendar por extensão esse predicado,
a gente vai chegar à conclusão que esse predicado diz respeito a esse sujeito. Se o corpo é pesado, o objeto é pesado, esse é um juízo sintético, porque nem todos os corpos são pesados. Alguns que nós observamos pela experiência são pesados. Todos os corpos são extensos, esse é um juízo analítico. Alguns corpos são pesados, esse é um juízo sintético. Existe o juízo sintético a posteriori, que é como esse que eu acabei de falar, que depende então da experiência. Se depende da experiência, ele é contingente, está ligado a circunstâncias específicas, a contingências, e ele é particular. Ele pode dizer respeito a apenas uma situação, não é aplicável a todas as situações do universo. Não é universal, não é? Se eu falo... o Luiz está de óculos. Essa é uma contingência. E é uma situação particular. Não dá para dizer que todos os homens usem óculos, né? E existe o juízo sintético a priori, que então nós vamos desdobrar ou ampliar os conceitos para chegar a um conhecimento necessário e universal. Então existe esse trabalho da razão para se chegar a algo que é necessário e universal. As fontes do conhecimento para o Kant são a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade diz justamente dessa parte empírica, em que eu vou experimentar o mundo e poder assim então apreender algo a respeito dele. E o entendimento é justamente esse trabalho então em que eu vou desdobrar a respeito do mundo, desdobrar a respeito dos fenômenos, mas utilizando conceitos. Esses conceitos que podem ser divididos em algumas características, em algumas categorias do pensamento. Essas categorias do pensamento, elas pré-existem a esse fenômeno que se apresenta a mim. O fenômeno, a definição de fenômeno é aquilo que se apresenta, né? O objeto ele vai então preencher essas categorias. São 12 categorias, não vou falar de uma por uma, você pode procurar por conta própria, né? A gente tem aquelas relacionadas à quantidade, unidade, pluralidade e totalidade. Aquelas relacionadas à qualidade, realidade, negação e limitação. Aquelas de relação, substância, causalidade e comunidade. E por fim, aquelas de modalidade, possibilidade, existência e necessidade. Então, os fenômenos preenchem essas categorias ao se apresentarem ao sujeito do conhecimento. A ideia básica aqui, então, é, com o Kant a gente funda a ideia de um sujeito, ou tem uma subjetividade apta a conhecer, e a objetividade, que é a coisa em si vai apresentar-se para nós e isso possibilita que nós a conheçamos. Isso vai lançar a raiz para um monte de coisa que vem depois, um monte de coisa mesmo. O pessoal mais familiarizado com a fenomenologia, por exemplo, deve estar identificando do que eu estou falando aí. É uma coisa muito extensa, então lembre-se que a videoaula não é suficiente. Você precisa também procurar ler a respeito, pode assistir outras videoaulas também, contanto que você tome cuidado com a fonte do conhecimento que você está buscando, tá bom? Valeu, é isso e até uma próxima.